Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aí para mais um palpite da Loteca do concurso 1173. Lembrando que o concurso anterior, o 1172, está acumulado. Ninguém acertou os 14. Estimativa de prêmio da Loteca é de R$ 1,5 milhão. É bacana, hein? Premiação boa. Nessa grade recheada de clássicos, do jogo 2 ao jogo 6 serão realizados no sábado. O jogo 1 e do jogo do Fulham para baixo, todos serão realizados ali no domingo. Muitos clássicos nessa grade, né? Vários clássicos, um prêmio bacana acumulado. Vamos para os palpites. Lembrando, pessoal, dá o joinha, se inscreve no canal. Vamos jogar esse canal lá para cima, vamos divulgar a Loteca. Vamos com força para esses palpites aqui. Vamos ver, espero ajudar. Jogar 3 duplos, né? Vou jogar meus 3 duplinhos. Quero passar nesse sabadão. E vamos que vamos. O jogo 1 é final do Campeonato Carioca. Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. O Flamengo vem embaladíssimo. Os últimos 5 jogos são 5 vitórias. Acho que o Flamengo está invicto há 11 jogos. Pega o Fluminense, que também melhorou bastante. Faz uma boa campanha. Os últimos 5 jogos do Fluminense são 4 vitórias e só um empate. Os 5 últimos confrontos entre eles são 2 vitórias do Flamengo, 2 empates e 1 vitória do Fluminense. É uma final e ninguém vai entregar nada pra ninguém de graça. Jogo duro. Jogo 1 eu vou de Flamengo, empate. Vou gastar um duplo, empate no clássico. Flamengo, empate. Jogo 1. Jogo 2, final do Campeonato Alagoano. CRB e Asa. Primeiro jogo foi o CRB. O Asa abriu 2-0, mandando o jogo como mandante. O CRB buscou o empate. Aqui é uma decisão. Os últimos 5 jogos aí do CRB tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Asa, os últimos 5 jogos do Asa são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos entre CRB e Asa, são 3 vitórias do CRB e 2 empates. Aqui, meus amigos, aqui é uma final de campeonato. O Asa mostrou, jogando como mandante, que abriu 2-0, o CRB recuperou, então não tem favoritismo nenhum aqui nessa decisão, nessa final de campeonato aqui. Eu vou de empate no jogo 2, CRB e Asa, empate seco. Jogo 3, final do Campeonato Mineiro, América e Atlético Mineiro. Primeiro jogo, o Galo já aplicou uma goleada de 4-0 e agora joga perdendo, até perdeu o jogo por 3 gols de diferença. O Galo vem embalado. Os últimos 5 jogos do Galo são 5 vitórias. O América oscila bastante, não vem bem. Já foi eliminado da Copa do Brasil pro Cascavel. Já tomou essa goleada do Atlético. Então, os últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates. Só uma vitória sobre o Cruzeiro, né? Na semifinal que ele passou, que foi nos pênaltis. Se o Galo jogar a Vera aqui mesmo, não tirar o pé, eu acho que o Galo consegue a segunda vitória também nesse jogo, se o América abrir. Aqui no jogo 3 eu vou de Coruna 2, Atlético Mineiro. Jogo 4, Santa Cruz e Sport. O jogo de volta. O primeiro jogo foi 2-0 pro Sport, né, na Ilha do Retiro. Os últimos 5 jogos do Santa Cruz, o Santa Cruz tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, que foi essa pro Sport. Já o Sport, os últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota após os pênaltis, né, que foi contra o Operário. Esse jogo foi pela Copa do Brasil, né? Ele foi eliminado. Os últimos 5 confrontos entre eles, o Sport tem 2 vitórias do Sport, 1 empate, e tem 1 Sport, 2 empates e 2 vitórias do Santa Cruz. Santa Cruz é um confronto dificílimo aí. Decisão, o primeiro jogo foi 2-0, mas o mando é do Santa. Eu acho que esse jogo aí eu vou ficar com a coluna do meio. Eu vou ficar no empate no jogo 4, Santa Cruz e Sport. Pessoal, lembrando que do jogo 2 ao jogo 6, esses jogos são todos no sábado. O restante no domingo. Se inscreve, deixa o like, pessoal. Dá uma força pra gente aí. Vamos para o jogo 5, né? Campeonato Brasiliense, Gama e Brasiliense. Que jogo, é clássico, hein? Os últimos 5 jogos do Gama são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Os últimos 5 do Brasiliense, 3 vitórias,
uma derrota e um empate. Os últimos 5 confrontos entre Gama e Brasiliense são 3 vitórias do Brasiliense e 2 vitórias do Gama. 2 vitórias do Gama, 3-2. 3 do Brasiliense e 2 do Gama. Um clássico, mando o jogo do Gama. Bem difícil esse jogo. Esse jogo aí eu vou... Esse jogo vamos de coluna 2. Eu vou de Brasiliense. Tá com a campanha melhorzinha. Vamos de Brasiliense na coluna 2 no jogo 5. Jogo 6. Final do Campeonato Cearense. Né? Fortaleza e Ceará. Ó o Vozão na coluna 2, hein? Que jogo, hein? Os últimos 5 jogos aí do Fortaleza são 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Os últimos 5 jogos do Ceará, 4 vitórias e um empate. Os últimos 5 confrontos entre eles são 2 empates, uma vitória, 2 vitórias do Ceará e uma do Fortaleza. Jogo dificílimo, hein? Esse jogo aí, meus amigos, essa primeira final, eu vou buscar uma surpresa. Eu vou de coluna 2 no clássico. Tem que jogar em alguém, né? Não temos muitos duplos para jogar. Pode dar de tudo no jogo desse. Eu vou de Ceará no jogo 6. Jogo 7, pessoal. Campeonato inglês, hein? Aí é o Fulham contra o Tottenham. Os últimos 5 jogos do Fulham são 3 vitórias e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos do Tottenham, 2 vitórias, 2 derrotas, um empate. Os últimos 5 confrontos entre Fulham e Tottenham são 2 vitórias do Fulham, 2 do Tottenham e um empate. Tá bem equilibrado, hein? Bem equilibrado mesmo. A classificação, o Fulham é o 10º, o Tottenham é o 13º. Acho que esse jogo eu vou ficar com o mandante. Esse jogo aí temos que arriscar, a loteca é sempre difícil, acumulada. Vou no mandante, eu vou no Fulham no jogo 7. Jogo 8, continuamos no campeonato inglês. Arsenal e Chelsea. Os últimos 5 jogos do Arsenal, tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Chelsea são 3 vitórias e 2 derrotas. Clássico, né? Campeonato inglês aí, clássico londrino. Na classificação, o Arsenal é o 2º colocado. O Chelsea é o 4º colocado. Jogo dificílimo, meus amigos. O Arsenal, quando você muito espera dele, ele não vai. O último ele empatou, né? Com o Manchester, né? Ele era mais apostado também na coluna 2, mas era um clássico também. Esse jogo eu vou gastar o meu segundo duplo. Eu vou empate e Arsenal coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, né? Inter e Grêmio, é a final do Campeonato Gaúcho, né? O primeiro jogo o Inter já ganhou no campo do Grêmio, 2-0. Nos últimos 5 jogos aí do Internacional, o Inter vem de 5 vitórias. O Grêmio vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Uma delas no último, né, jogo, no clássico contra o Internacional. Esse jogo aí, por ser uma final, acho que o Inter vai jogar com o regulamento debaixo do braço, né, com a vantagem de 2-0. O Grêmio vai no jogo, um dos maiores clássicos do Brasil. Eu acho que fica na coluna do meio. Coluna do meio no jogo 9, Inter e Grêmio empate. Jogo 10, Vila Nova e Goiás. Aqui é a semifinal do Campeonato Goiano, né? Últimos 5 jogos do Vila são 4 vitórias e um empate. Já o Goiás, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Meu amigo, o primeiro jogo aqui o Vila ganhou do Goiás, né? 1-0. E agora eles jogam o segundo jogo com o mando de jogo do Vila Nova. Vamos ver os últimos confrontos. Aqui é um clássico pegado, hein? Os últimos confrontos em Goiás e Vila são um empate, 3 vitórias do Vila. Não, me engano. Os últimos 5 confrontos entre eles são 4 vitórias do Vila e um empate. Olha aí. O Goiás aí, num clássico, não tem zebra, né? Eu acho que o Goiás vai reverter esse placar e consegue uma vitória nesse jogo aí. Pode dar uns pênaltis, pode acontecer de tudo. Jogo 10 eu vou de coluna 2, seco, eu vou de Goiás. Vamos jogar, arriscar bastante, né? São muitos clássicos, uma regrada de clássicos, não é verdade? Então vamos de coluna 2 no jogo 10, Goiás. Jogo 11,
Bahia e Vitória. Mais outro clássico, final do Campeonato Baiano. Últimos 5 jogos aí do Bahia, o Bahia tem 3 vitórias, uma derrota e um empate. O Vitória, 4 vitórias e um empate. É decisão, o Bahia manda o jogo na Fonte Nova, no primeiro jogo da final, né? É complicado esse jogo aí, a gente vai... vamos ver os últimos confrontos entre eles, né? Nesse clássico, é o maior clássico do estado da Bahia, né? Últimos confrontos entre eles são 3 empates e uma vitória do Bahia e uma vitória do Vitória. 3 empates e uma vitória para cada lado. Dos últimos 5 confrontos entre eles. O Bahia vai mandar o jogo, o primeiro jogo, vai querer fazer o placar em casa, né? Mas eu vou jogar um duplo nesse jogo também. Eu vou de Bahia e empate no jogo 11. Jogo 12, pelo italiano, Fiorentina e Juventus. Os últimos 5 jogos da Fiorentina são 5 derrotas e um empate. A Juventus são 2 vitórias e 3 derrotas. 2 delas após os pênaltis. Na classificação, a Juve é a 4ª colocada, a Fiorentina é a 8ª. Confronto direto entre eles, vamos ver aqui o confronto direto entre Fiorentina e Juve. Os últimos confrontos entre eles são 3 vitórias da Juventus e 2 empates. 3 vitórias e 2 empates. A Juventus vem de uma derrota de 4-0 para a Atalanta no último concurso, que surpreendeu bastante gente, né? Mas aqui, como a Fiorentina também não está bem, acho que a Juventus vai tentar uma recuperação. Eu vou de coluna 2 no jogo 12, eu vou de Juventus. Jogo 13, Leicester e Manchester United. Últimos 5 partidas do Leicester são 5 derrotas. Últimos 5 jogos do Manchester United são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Os confrontos entre eles, os últimos 5 confrontos, o Manchester United venceu os 5 confrontos contra o Leicester. Vamos na classificação. Na classificação, o Manchester é o 14º colocado e o Leicester está na penúltima colocação, ali para o rebaixamento. Aqui eu vou acreditar na força da camisa do Manchester United e vou de coluna 2 no jogo 13. Já que eu não tenho mais duplos, eu jogo 3 duplos, né, pessoal? Meus 3 duplos já foram jogados. Esse é o meu cartão pessoal. Jogo 13, coluna 2, Manchester United. Jogo 14, pessoal. Campeonato Espanhol, né? Atlético de Madrid e Barcelona. Os últimos 5 jogos aí do Atlético de Madrid são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Barcelona, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos entre eles, são 3 vitórias do Barcelona, 1 do Atlético de Madrid e 1 empate. Na classificação, o Barça é líder, mas o Atlético é o 3º colocado, diferença de 1 ponto. O Barça tem 57 e o Atlético de Madrid 56. É duríssimo jogo, hein? Clássico pegado. No jogo 14 aí eu vou de coluna do meio. Vou ficar no empate. Atlético de Madrid e Barcelona empate. Tá aí, pessoal, meus 14 palpites da loteca do concurso 1173, um concurso acumulado, né? Vem com prêmio bacana. Joguem com todos com moderação. Deixa o like, se inscreve no canal. Fiquem com Deus, até o próximo concurso, né? Um abraço e tchau, tchau. Beijo no coração de todos. Valeu!